Agora sim, eu tenho a tua imagem. Quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente, ó, Cláudio, para, como eu antecipei aqui para os nossos espectadores, para a gente falar sobre esse 13 de maio, né, onde o Brasil lembra a assinatura da Lei Áurea que teoricamente livrou os negros da escravidão por aqui. É necessário a gente refletir, acima de tudo, sobre os limites desse processo em uma sociedade eivada de preconceitos. Por mais que haja avanços, né, Cláudio, ao longo desses 137 anos desde a abolição da escravatura por aqui, a gente sabe que a população preta ainda sofre com o descaso de um Estado que privilegia os interesses dos exploradores do trabalho dessas pessoas, que relega direitos a quem historicamente foi subjugado. Sem me alongar, Cláudio, nessa introdução, eu queria saber primeiro até que ponto o 13 de maio de 1988 representa uma conquista efetiva de liberdade para o povo negro ou um marco inconcluso, manifesto pela ausência de políticas reparatórias e pela perpetuação de estruturas sociais no Brasil pós-abolição. O nosso país, estruturas racistas que eu digo, o nosso país ele representa a lei ou respeita a Lei Áurea depois desses 137 anos, ó Cláudio? Não, não. Qualquer pessoa, por mais inocente que seja, percebe isso claramente, né? Se a gente pegar os dados oficiais do IBGE, você tem uma população negra, né, na casa dos 56%. Aí você não vê essa população negra ser representada na mesma proporcionalidade, né, nas instituições, na questão de direitos, ou seja, é uma população que é a maioria, mas que é tratada como minoria, ou seja, tem menos acesso à educação, por mais que a gente tenha conquistado avanços, né, com a questão das políticas de ações afirmativas, com a questão da lei de cotas, né, muito criticadas, mal compreendidas, né, onde prevalece o preconceito, o racismo, a ignorância das pessoas, então a gente percebe claramente que essas maiorias ainda são tratadas como minorias, e aí, concluindo, não tem acesso à educação digna, trabalho, moradia, vivem em situação degradante e são as pessoas que mais lotam os presídios, por falta de políticas públicas de fato que façam que o Brasil de fato seja um país de equidade. Sem dúvida, sem dúvida. O que a gente observa, acima de tudo, é a presença do povo preto, principalmente no encarceramento. A gente percebe, acima de tudo, que há um Estado brasileiro criminalizando o povo preto cada vez mais aqui no nosso país. Cláudio, é possível a gente afirmar que a abolição formal da escravidão sem reparação constitui um pacto racial que sustenta até hoje essa desigualdade estrutural no país? Como é que esse pacto se manifesta nas instituições do Estado e também, especialmente, no imaginário social? Perfeitamente, você percebe que não houve nenhuma política, social, então a Lei Áurea, ela é simplesmente um marco oficial, né, em que é feita a abolição, mas sem nenhuma, proposta de fato, né, de reparação, ou seja, de fato de integrar o negro na sociedade, como dizia Florestan Fernandes. Então, na verdade, essas pessoas vão continuar, ou seja, é feita uma reelaboração da escravidão, né, ou seja, melhor dizendo, a escravidão que acaba ali é o escravismo colonial, essa escravidão ela se perpetua de outras formas e hoje você tem uma escravidão contemporânea aí que persiste, né, e que é uma violência muito grande, que é um crime contra a humanidade. Mas se a gente pensar no processo, né, de integração dessa sociedade, na verdade o negro é o grande excluído, ele é o grande esquecido, ele vai ser excluído da educação, ele vai ser excluído, porque agora ele é o quê? Ele vai ser encontrado no mundo da desordem, no mundo do crime. Por conta de quê? Por conta das políticas, né, adotadas, né, políticas econômicas e sociais adotadas com base num cientificismo que já nasce no século XIX, né, que vai dar na questão da eugenia, que é vinda para o Brasil e que aqui é vista como a teoria do branqueamento. Então, o negro é o grande indesejado, ou seja, ele é o atraso da nação. Isso já está sendo discutido no parlamento com as propostas de abolição, que a escravidão é um atraso. Então, ao contrário, eu não penso que a escravidão acaba,
né, não por questões humanitárias, mas por conta das pressões liberais, em especial da Inglaterra. Eu concordo que essas pressões existiram, mas eu não concordo em dizer que a escravidão acabou porque ela era incompatível com o capitalismo, e então a escravidão contemporânea ela prova isso. A escravidão foi a forma mais eficiente de você tirar do outro, né, riqueza, ou seja, de você tirar a força de trabalho sem custo nenhum praticamente, e por isso ela se perpetua. E aí então nesse processo você tem uma reedição de todas as formas de exploração, então porque quando você fala, né, dessas questões da escravidão moderna e contemporânea, as suas questões correlatas, então o patrão, né, que não assina carteira, o patrão, que explora o indivíduo horas exaustivas de trabalho, trabalho sem condições de dignidade, a gente vê isso no interior do Brasil afora, e a gente vê isso também nos centros urbanos, né. Então a gente percebe que essas práticas elas continuam existindo. Por quê? Porque não houve nenhum questionamento, em nenhum momento, a questão que é bem discutida pela Cida Bento nessa questão do pacto da branquitude. Então nunca se questionou o privilégio, né, da branquitude nessa sociedade, mas quando se fala em ações afirmativas, as pessoas vêm com o discurso da meritocracia, ou seja, um país que nunca teve mérito de verdade, ou seja, porque as pessoas que conquistaram, né, as suas riquezas no período colonial foi à custa da exclusão, da exploração e do privilégio. Essa que é a Uhum. grande questão. O Cláudio, eu quero trazer uma provocação de um espectador nosso que mandou aqui mensagem, o Rafael Coelho. Ele faz a seguinte afirmação e eu queria a tua análise a respeito. Ele faz o seguinte: diz o seguinte, no capitalismo é assim, no Brasil, em função da escravidão, a maioria é negra e parda, mas no capitalismo o capitalismo não tem base em cor de pele. Se for branco, asiático, palestino, qualquer pobre não terá acesso. Eu queria que você falasse um pouco, refletisse a respeito dessa afirmação feita pelo Rafael Coelho, por favor. Sim, sim, claro, é evidente, o capitalismo não tem cor, não tem pátria. Mas a gente não pode deixar de perceber, né, que a organização social e política da nação, das pessoas, né, que estão no controle da sociedade, essas pessoas sim, essas pessoas têm, né, formação política, social, cultural, e a gente foi educado, né, aí eu falo especificamente do Brasil, a gente foi educado independente de cor, origem, a gente foi educado para ser racista, essa é a questão. Então hoje, né, a gente vem, né, reconhecendo isso é o primeiro passo, reconhecer que a gente foi educado numa sociedade racista, ou seja, a nossa colonização ela tem cor, ela tem sexo, ela tem religião, tá, então isso não se pode negar. E aí hoje, devido a uma série de políticas, né, de ação afirmativa, de lutas, né, da população negra, tanto nas formas individuais de luta e de resistência, quanto nas formas a partir das organizações dos coletivos negros, e evidentemente que eu não estou desconsiderando aqui uma participação efetiva de uma população branca também que entende, né, o seu papel na história, que reconhece o seu local de privilégio nessa sociedade e que luta também junto ao negro por uma sociedade mais justa, mais igualitária. Então a gente tem que entender que o sujeito, ele não é agora eu sou capitalista, né, porque eu estou no econômico, agora quando eu vou para a religião, eu sou filantropo, eu sou social, né, acho que não dá para separar isso, né, não está em Uhum. compartimentos, em gavetas, isso é tudo junto e misturado. Então eu compreendo perfeitamente essa questão, né, e percebo também que, né, em especial a partir dos anos 90, né, quando o negro vai ser aceito em uma série de instituições, começa a ser aceito em uma série de instituições, inclusive na publicidade, e a gente vê surgir uma categoria, né, de negro que pode consumir, que sempre existiu, mas que foi invisibilizada, mas que começa a se notar muito nos anos 90 no Brasil por uma série de políticas, e a gente começa a perceber que ser negro é business. Então você percebe que o capitalismo se volta para essa população, criando inclusive produtos para atender essa população. É perfeitamente percebível isso na sociedade. Uhum. Cláudio, eu queria trazer uma outra questão aqui para a nossa reflexão. A gente falou muito sobre o capitalismo e eu queria centrar a análise agora no Estado, porque de que maneira o Estado brasileiro falhou, Cláudio, desde 1888,
no sentido de efetivar os princípios básicos que deveriam acompanhar essa abolição da escravidão, como o acesso à terra, à educação, à cidadania. Essas falhas podem ser interpretadas como uma forma de continuidade do regime escravista sob novas formas institucionais? Sim, o que a gente percebe é o seguinte, que se constitui no Brasil, a partir, né, dessas políticas, né, com base, né, na eugenia, né, com base na teoria do branqueamento, em que se dizia que as populações, ou seja, as nações mestiças estavam fadadas ao fracasso, se criou, né, uma verdade, se construiu uma verdade de que o negro seria o grande atraso da nação. E aí propostas inclusive de eliminação da população negra, né, na questão dos casamentos interétnicos, interraciais, em que se a pseudociência da época acreditava que o gene branco, por ser mais forte, né, nessa pseudociência, ele acabaria com o gene negro, que não resistiria, a população brasileira seria, né, nos anos 2000 completamente branca, né. Então esses indivíduos devem estar se revirando no túmulo. Então isso se constitui numa verdade absoluta e a partir dos anos 30, principalmente com a obra Casagrande Senzala, se constrói a ideia de que o Brasil é um país de igualdade, que a gente vive num paraíso tropical, em que o Brasil é o país da democracia racial, em especial comparando com a questão da luta racial nos Estados Unidos. Então as pessoas eh, dos mais simples indivíduos até o alto escalão da sociedade vão acreditar, piamente que a sociedade brasileira é uma sociedade justa e igualitária. No Brasil não tem racismo, não tem preconceito, não tem discriminação, e isso fez com que o Estado brasileiro se eximisse, né, de construir políticas públicas efetivas, né, de fato, para que essas pessoas se integrassem na sociedade. E aí, integrar numa sociedade injusta também não é nada justo, né, então não adianta, né, você precisa que essa sociedade se transforme em algo que seja justo para todos, uma sociedade, de fato, que seja uma sociedade de inclusão. Acho que é um pouco por aí. Então, eu acho que o Estado houve, de fato, uma negligência, ele se eximiu, né, e somente em 95, se não me falha a memória, no governo Fernando Henrique, o Estado brasileiro se reconhece isso, e que reconhece que é um Estado racista, tá. Uhum. O Cláudio, a nossa espectadora Marilda da Silva Ribeiro faz uma análise aqui, faz um comentário muito pertinente. Ela diz aqui o seguinte: quando uma pessoa negra entra num determinado lugar de chinelo, a maioria fica olhando logo achando que é ladrão. Há muito essa questão também relacionada ao preconceito por conta da maneira como as pessoas se vestem, enfim, é uma observação importante que a Marilda faz aqui pra gente. Cláudio, eu queria falar agora especificamente do governo do presidente Lula. A gente tem visto aí ao longo desse terceiro mandato do presidente algumas iniciativas no sentido de romper com essa lógica preconceituosa que avança no nosso país. Foi criado lá o Ministério da Igualdade Racial, enfim. Como é que você tem visto as ações, Cláudio, dessa atual gestão, especialmente através desse Ministério da Igualdade Racial, no sentido de promover mudanças profundas nas raízes dessa dinâmica preconceituosa que se perpetua no país? Ministério comandado hoje pela Aniele Franco. Como é que você vê a atuação do governo nesse sentido? Olha, eu acho que o governo tem, né, de fato se esforçado, né, para construir políticas públicas que atenda a população negra, né, e a população brasileira em geral. Eu vejo que não só nessa última gestão, mas desde a primeira gestão, né, o governo brasileiro vem se esforçando nesse sentido, inclusive de uma democratização da educação, ou seja, né, que o filho da empregada doméstica, né, o filho lá da diarista, né, da pessoa comum que teve acesso à universidade, não só pelas políticas de cotas, mas por uma série de outros programas, houve uma expansão, né, construção de mais universidades, então acho que houve um avanço nesse aspecto, nesse governo. E vejo, em especial, nesse ministério atual, né, uma vontade política muito grande e um trabalho efetivo de construção de uma política de igualdade racial, combatendo aí as instituições racistas, as atitudes racistas. Em especial, eu vejo aqui para o Rio de Janeiro, onde eu estou mais próximo e onde eu atuo, que é a região da Pequena África, né, os programas, né, os editais voltados para a cultura negra, né, estimulando aí, né,
com que essa população, não só no nível cultural, porque há muito tempo no Brasil se pensa que o negro só faz cultura, que o negro canta, dança, é o futebol, é o samba, é o carnaval. Não, o negro é muito mais que isso, ele está nas engenharias, ele está nas ciências, ele está em todas as áreas, e isso desde que o mundo é mundo. A África é a grande placenta do mundo, a África é o berço da humanidade, a África é o berço da civilização. E a gente precisa entender isso de forma efetiva, que nós somos também descendentes de africanos. Enquanto a sociedade brasileira não compreender e aceitar isso, a gente não consegue avançar, a gente não consegue construir uma identidade nacional de fato. Então eu vejo que as ações desse ministério nesse sentido, e eu falo em especial para o Rio de Janeiro, que eu acompanho mais, estão sendo ações positivas no sentido, né, de fato, de reconhecimento, de valorização e de dar protagonismo a essa população negra. É claro, evidentemente, que vai haver crítica, vai haver, em todo, você não consegue agradar gregos e troianos, eu acho que é uma questão de um aprendizado também, e acho que isso tem que ser construído constantemente com diálogo com a sociedade, né? Senão a gente não consegue avançar. É isso. O Claudio, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu tenho um questionamento do Fernando Pessoa. Ele faz uma observação aqui interessante. Ele pergunta aqui por que as cotas não resolveram quase nada. A gente viu essa política de cotas ser adotada ao longo dos últimos anos aqui no país, promoveu uma série de avanços, não há dúvidas a respeito disso, mas elas de fato não solucionaram esse problema que está colocado em relação ao preconceito que há em relação ao povo preto. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa política de cotas adotada pelo Estado brasileiro e quais iniciativas deveriam ser adotadas para que a gente consiga solucionar esse racismo estrutural que está colocado no nosso país. Então, Fernando, eu concordo plenamente com você, por quê? Porque dar acesso à universidade, ou seja, incluir aquela ideia de incluir, ensinar uma profissão lá para o menino, né, para ele ser um empreendedor, eu acho que você não resolve o problema da discriminação, você precisa reeducar a sociedade, é isso que está faltando. E, por outro lado, você precisa dar acesso. Então, essa política de cotas, ela precisa ser ampliada para outros espaços, porque não adianta nada o indivíduo ter um diploma e ele não tem emprego. Ele não emprego e é muito simples de você resolver isso, que ainda existe. É um indivíduo, quando ele envia o currículo dele com foto para uma empresa, para uma grande empresa, ele tem aptidão, ele tem capacidade, né, mas ele é preterido por uma outra pessoa. Então existe essa questão da boa aparência no Brasil. E sem contar que não, se a gente não tiver uma lei efetiva que de fato, né, abra as portas para esses indivíduos, né, diplomados pelas universidades nesses anos de cota, então falta o acesso ainda, falta essas portas, né, se abrirem, né, com justiça, com dignidade. E eu percebo, como eu atuo na área da educação, eu percebo isso, né? A gente tem 22, 23 anos da Lei 10.639, a gente estuda a África pra caramba. Quantos professores negros tem na universidade? Quantos passaram efetivamente para serem professores de África e que se especializaram? Né, então, eu não estou querendo dizer que os concursos são injustos, eu estou querendo dizer que ainda, né, nessa primeira geração de professores formados para dar a aula de História da África, ainda eram pessoas brancas. Eu não estou querendo dizer que essas pessoas não têm direito, ao contrário, eu estou querendo dizer que pelo processo de a gente ficou tantos anos negando à população negra o direito à dignidade, o acesso, né, à educação de qualidade, que a gente não tinha ainda pessoas negras nas universidades nesse primeiro momento, né, dentro dos grupos de pesquisas, e aqueles poucos negros que estavam, eles muitas das vezes optaram para estudar outras coisas, porque a gente tem a liberdade de escolhas. Então eu acho que eu estou analisando um pouquinho a questão da educação, mas isso Uhum. acontece nos diversos setores da sociedade. Então você ainda vai perceber que quando você vai para as áreas mais consideradas doutas, né, da medicina, né, da biomedicina e tudo mais, você percebe que ainda a quantidade de pessoas negras que entram na universidade ainda é pequena. E a gente precisa de Infelizmente é muito políticas de pequeno. fato efetivas que, equacione isso.
E eu queria te perguntar justamente isso, para a gente fechar aqui de fato, que políticas deveriam ser essas? A gente deveria ampliar a política de cotas para mais setores, porque a gente vê até a própria representatividade no parlamento do povo preto é Isso, muito pequena. exatamente. Sim, eu acho que é preciso ampliar essa política, mas acho que, acima de tudo, é preciso fazer uma educação de fato, né, de qualidade e que não seja meramente, né, uma proforma, vamos dizer assim. Ou seja, né, que de fato todas essas políticas implementadas aí pela educação e que agora se debate muito o novo ensino médio, a nova base nacional comum, mas que leve, né, de fato para a escola básica, né, que os professores nessas escolas tenham condições de fazer um trabalho digno, porque no final a corda arrebenta na mão do professor como se ele fosse o único culpado. E é uma pessoa que não é valorizada, que é mal remunerada, que não tem tempo, às vezes, para construir uma carreira digna e sólida, porque ele tem que dar 50.000 aulas por dia, trabalhar manhã, tarde e noite, ele não tem tempo até para se preparar ou até para cuidar da sua própria família. Uhum. Então, eu acho que esse sistema injusto tem que ser revisto. É isso. Professor Cláudio Honorato, quero agradecer demais a sua presença aqui num dia tão importante como o 13 de maio. É fundamental a gente fazer o diálogo a respeito desse quadro onde a abolição a escravidão de fato não foi abolida no nosso país. A gente tem ela se dando de diversas formas e, infelizmente, a gente não tem uma atuação efetiva não só do Estado brasileiro, mas também da sociedade no sentido de acabar com esse racismo estrutural. A gente precisa trabalhar muito ainda, há muito que avançar ainda nesse sentido e eu acho que, acima de tudo, promover esse tipo de diálogo, a gente caminha nesse sentido. Quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente mais uma vez e que a gente possa voltar a conversar em breve aqui no programa sobre temas importantes para o país. Obrigado mais uma vez, professor. De nada, Anderson, eu que eu agradeço, foi um prazer. Um abraço, até a Um próxima. abraço.